A paz do Senhor, Igreja do Avivamento. Que bom estar nesse lugar, amados. Uma tarde muito quente hoje, sim ou não? E uma noite muito quente, sim ou não? Lá em cima acho que tem uns aventureiros ainda, né? Aguentando o calor lá em cima. Mas é uma questão de tempo, irmãos. A gente está refrigerado aqui. Eu posso ouvir um amém? Eu já até sonhei refrigerado. Já eu entrei, rapaz, está frio aqui dentro, né? Se não for o Junho Nino que colocou, o pastor Junho Nino já adiantou, já colocou. Mas, rapaz, a visão é forte, né? Que bom estar nesse lugar, amados. Amados, tem um texto que tem me incomodado. Queria compartilhar com você na NVI. Foi o nosso irmão do som perguntou qual era a tradução que eu ia usar. Abra comigo em Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Versículo 39, é o último versículo do capítulo. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Quem achou diz amém. Coisa boa está nesse lugar. Vou esperar você abrir. Tem um outro texto que também veio à minha memória. Quem achou? Vamos ler então? Eu vou ler o 38 e o 39, tá? Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Versículo 39. Nós, porém, não somos do que retrocedem, se são destruídos, mas do que crê e são salvos. Diga amém. Toca no ombro do irmão e diz assim: nós não retrocederemos. O ato de retroceder é um ato de se acovardar, viu, irmãos? E nós fomos ensinados que nós não somos do que retrocedem. Nós não somos do que retrocedem. Somos desafiados. Mas retroceder, amados, não faz parte. Não faz parte da nossa cultura ou da nossa rotina. Pastor Alex, vem cá rapidinho. Eu quero falar com a igreja 3 coisas que não podem levar você a desistir. 3 coisas que não podem fazer você a retroceder. Tá bom? Quem está entendendo diz amém. Você ouviu o que eu falei para ele? Mas ficou querendo saber, né? Eu sei que vocês ficam tudo, né? É quem que está falando, né? E tal. Isso que fica na mutuca, né? 3 coisas que você não pode desistir, baseado em Hebreus, capítulo 10, do versículo 35 ao 39. Achei melhor falar só do 38, do 39. E a primeira coisa, amado, e é umas que o inimigo de nossas almas mais inverte para você desistir. A primeira coisa que você não pode deixar, a casa está pegando fogo, a circunstância está aquentada, mas você não pode parar, você não pode desistir, você não pode desanimar, você não pode afrouxar a corda. Você pode perguntar: o que é, pastor? O que eu não devo fazer? Primeiro, nunca
pare de clamar. Nunca pare de orar. Mesmo que a circunstância não apresente nenhum sinal que lhe favoreça. Mesmo que a situação revele até o contrário. Você se lembra daquela frase que diz assim: quando eu mais rezo? Como é o final da frase? Quando eu mais rezo, mais assombração aparece. Quando mais você ora, parece não, há uma revolta do inferno contra você e ele vai tentar de todas as formas lhe persuadir, lhe levar a desistir dos seus propósitos. Ele vai criar ambientes, situações e circunstâncias para levar você a entender que o que você está fazendo é inútil, que não tem sentido, que não vale a pena, que você deve definitivamente desistir. E a oração, a gente usou muito essa frase nos anos anteriores. A gente sempre dizia que a pessoa não desiste da fé da noite por dia. É sempre um processo para deixar a fé. Ninguém abandona Jesus dizendo assim: chega, eu não quero mais servir a Deus. Hoje, não funciona dessa forma. O inimigo, ele chega de uma forma muito sutil. Primeiro ele abate o seu nível de intimidade e relacionamento com Deus, lhe esfriando na fé. Antes você lia mais a Bíblia, antes você orava, antes você buscava. Eu lembro de tempo que alguém saía dizendo: onde é que tem vigília? Eu estou com fome de vigília, eu estou com sede de vigília, onde tem vigília? A gente saía nessa pegada, terminava o culto, perguntava: aonde é a oração hoje? Hoje a gente termina o culto, a gente pergunta: onde é a farofa? Onde é o RO hoje? Sim ou não? Sim ou não? Onde é hoje mesmo? Acho que não. Acho que não. Sobrou nada. Sobrou nada. Não desista de orar. Não desista de orar. Israel estava sobre o jugo da Babilônia. Foi lançado um decreto. Não sei se era Babilônia. Foi lançado um decreto. Quem estava lá? Daniel. Daniel gerou nele um hábito de orar de manhã, de tarde e ao fim da tarde. 3 vezes ele orava. E o serviço que ele oferecia ao seu rei era de qualidade. Mesmo estando debaixo de uma opressão, mesmo debaixo do que os seus inimigos oprimia Israel, ele decidiu servir o rei, mas não abandonou a fé. E os acusadores queriam abater de qualquer custo Daniel. E eles conseguem convencer o rei a lançar um decreto que durante 30 dias, quem levantasse a sua oração a um outro Deus, seria lançado à sorte dentro da cova do leão. Vou perguntar para você: Daniel sabia que ele podia morrer, sim ou não? Sabia, irmão. Daniel sabia que ele orando, ele ia para a cova dos leões. Agora deixa eu fazer uma segunda pergunta. Ele estava orando para quem? Diga: para Deus. Ele estava orando para quem? Esse Deus podia livrar Daniel, sim ou não? Diga sim. Deus livrou Daniel da cova? Ele orava. E você sabe qual era a oração de Daniel? Deus, tem misericórdia dos nossos pais.
Deus, tem misericórdia da nossa geração por ter te abandonado. Deus, tem misericórdia dos nossos filhos que virou as costas para ti. Deus, tem misericórdia de nossa nação que rejeitou a tua palavra. A oração de Daniel não era: Senhor, eu quero um carro novo. Oh Deus, eu quero uma casa, eu quero eu quero meu salário. Pastor, e tem pecado em orar? Não, não tem, mas eu estou lhe falando que não era uma oração interesseira, só oração de pedir. Era uma oração de intercessão também. Sabe o que acontece? Ele está orando e alguém leva ele preso. E ele é jogado aonde, irmão? Na cova dos leões. Há muito tempo atrás, alguns pastores, quando pregavam, ele dizia que carne de crente não é digestiva. Não é digestiva. O grande peixe, a baleia comeu Jonas, passou mal, teve que colocar para fora. Quem sabe os elefantes, os leões, me perdoe. Os leões tinham essa informação. Ninguém toca nele, é indigestivo. Não toca em Daniel. Daniel é jogado na cova dos leões. Eu acredito, irmãos, eu penso, não está na Bíblia, que ele entrou sabendo que ia morrer. Porque crente morre, irmão. Por isso que existem os mártires na Bíblia. Mas a fé dele, a oração de Daniel foi tão poderosa que Deus poupou a vida de Daniel naquele lugar, debaixo de uma circunstância de morte. Eu não sei o que você tem orado. Eu não sei para que ou para quem você tem intercedido. Mas uma coisa eu posso lhe afirmar: Deus, Ele não fechou os ouvidos para a nossa oração. Pode ser impossível aos seus olhos, mas não aos olhos de Deus. Pode ser impossível numa visão humana, mas Deus, Ele ainda é o detentor do poder e da autoridade. Vai chegar a hora, vai chegar o dia, vai chegar o momento que Ele vai dizer: agora sim é a hora da execução. Pode colocar em xeque a oração dele, porque é hoje o dia. Pode levantar a mão e dizer: pode ser hoje na sua vida isso. Pode ser hoje, a sua oração pode ser atendida hoje. Agora, não pare de orar. Você sabe o que acontece com muitos crentes? Eles são levados pelo um pico, pela uma empolgação. Aí ele está orando um dia, uma semana, 2 semanas, um mês e meio, 1 mês, 2 meses. E a frequência já começa a quebrar. É assim com você, sim ou não? Mas você pode ter disciplina. Aprender a ter uma disciplina. Daniel orou. Orar é uma necessidade. Qual é a segunda coisa, pastor? Não perca a fé. Não perca a fé. Creia. Acredite. Deus se move nela. O texto que nós lemos no versículo 38, ele diz que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, Deus não tem prazer na vida dele. Creia, acredite. Tome isso na sua vida. Ore e aplique fé. Não se abata, não se desanime. Se mova em Deus. Eu não sei se é uma faculdade, eu não sei se é um livramento, se é uma conquista, se é um ministério. Eu não sei o que se deseja para a sua vida. Uma mudança, uma atitude que você não consegue se desprender dela. Mas acredite, aplique fé. Deus se move na fé. É Deus que se move, amados.
O desanimado, irmãos, não chega a lugar nenhum. Mas o que tem fé, ele se move em Deus. Em Deus. A gente poderia dar exemplos aqui. Na verdade, nós somos fruto dessa fé. Alguém orou por mim, por você, para estarmos aqui. A razão de estarmos nesse altar se moveu em fé. As conquistas que a instituição tem alcançado se movem em fé. Você dobrou o joelho e disse: Deus, nós abraçamos junto e cremos que Tu vai se mover. E Deus tem derramado sobre nós. A sua casa, o seu veículo, a porta de emprego, as oportunidades de Deus têm escancarado, a sua própria saúde. Não desista. Primeiro você ora, segundo aplique fé. Eu lembro de um testemunho de uma irmã. O filho dela chegava, quando chegava a porra em casa e ela orava muito. Ela dizia: Deus, eu creio que Tu tem uma promessa na vida do meu filho. Vai ser um homem de Deus, vai ser um grande homem de Deus, vai ser um pastor para cuidar de rebanho. E quando ele chegava bêbado, mal conseguia falar, ela dizia: meu pastor, vai tomar banho. Pregador do evangelho, vai ao banheiro, vou preparar uma comida para ti. Ele olhava e dizia: eu tomo bebida e a senhora que fica bêbada, é? Eu sou cachaceiro, mamãe. Eu gosto de pinga. Eu gosto do álcool. Esse negócio de Bíblia não é para mim. Já falei para a senhora. Ela dizia: você não sabe o projeto de Deus na tua vida. E eu já autorizei Deus executar na sua vida esse projeto. Por muitas vezes ele chegava, até que um dia ele se achou na frente de uma igreja. E por uma razão muito particular, a palavra do pregador alcançava o coração dele, porque o testemunho do pregador batia com a vida dele. E ele ainda bebido, encostou na porta da igreja. Na hora do apelo, ele foi impelido a vir à frente. Naquele dia, a mãe dele não estava na igreja. E ele recebeu Jesus como Salvador. Quando chegou em casa, a mãe dele disse: e aí, pregador, tu já chegou? Vai tomar teu banho, vou preparar a comida para ti. Ele abraçou a mãe dele e disse: mãe, a partir de hoje, nenhum álcool entra mais na minha boca. A partir de hoje, a minha vida é para Deus. E ela dizia: meu filho, eu já sabia que era uma questão de tempo. Milagres, irmãos. Milagres acontecem. E é da competência divina o milagre, não é da sua não. Quando a gente olha para uma pessoa que está jogada, a vontade assim, nem de morrer logo, para ver se para de dar trabalho. Quando a gente vê um bêbado na sarjeta, assim, ó, só vergonha. Ou outra pessoa fazendo outra coisa, disse vergonha para a família. A gente humanamente não consegue ver que Deus tem o poder de mudar a nossa natureza quando nós abrimos mão e deixamos Ele operar. Mas tudo começa em fé. Fé não agride. Fé se move. Creia. Gere respeito pelas pessoas, mas creia. Porque Deus é Deus que se move em fé. Qual é a primeira coisa que você não pode parar? Diga: orar, pastor. Oh, Jesus, oração de meio-dia de quarta-feira já deu tanta gente, amados. Hoje está dando tão poucas pessoas. Terceira coisa, amado. Primeiro, ore. Aplique fé. E a terceira é o seu chamado. Não abra mão
de falar do amor de Deus. Não abra mão. Quantas vezes a gente está com o coração que, meu Deus, está moído, está desanimado, está aflito, está em desespero, e alguém liga para você e diz: pastor, ore por mim, porque eu estou assim, dá para você vir em casa? Aí você diz assim: eu vou. Aí você está lá conversando, ouvindo aquele irmão chorar, e você está ouvindo o choro dele, você está conversando com Deus e diz assim: eu não consigo se mover em mim, Deus. Como é que eu vou orar por essa pessoa? Você entra em choque, mas o próprio Espírito que habita em você diz assim: não cesse de falar do meu nome. Você sabe o que significa isso? É nesse processo que Deus trabalha na nossa vida. Você sabe quando foi que Deus quebrou o cativeiro de Jó? Quando ele começou a orar pelos seus amigos que não compreendiam ele. O cativeiro de Jó é quebrado quando ele diz assim: Deus, o fulano, o cicrano, Deus, eu quero que tu faça isso, trabalha na... Ele estava todo abatido, todo espedaçado, mas ele estava intercedendo, falando para Deus acerca dos seus amigos. Não pare de falar do amor de Jesus em circunstância, em nenhuma das circunstâncias. Não permita que impeça de você falar do amor de Deus. Um colega meu, pregando no Baixo Amazonas, a filha dele sofreu um problema de saúde em Castanhal e desceu para o São José. Quando ele foi informado, deu mal para pegar uma lancha, mas chegou já no dia seguinte. E o estado dela era grave. Estavam tentando arrumar uma UTI em Belém para transferir a filha. Isso era umas 3 da tarde. E ele tentando ter contato com a criança, mas não podia. Ele se encostou dentro do banheiro e escorregou na lajota e sentou no chão do banheiro e começou a orar. Disse: Deus, eu não parei de falar do teu nome. Ontem ainda tinha uma mensagem, ainda preguei, entrei na lancha, ainda testemunhei do teu amor. Peguei o ônibus para até chegar a Castanhal, sentei do lado de alguém que precisava ouvir da tua palavra. Não cessei, não tirei o teu nome da minha boca. Deus, a minha filha está prestes a ir a uma UTI agora. Tu és, Senhor, o meu rochedo. Tu és o meu porto seguro. Tu és em quem eu tenho crido e eu tenho pregado e testemunhado de Ti. Ele estava tão cansado que ele dorme sobre o vaso. Quando ele acorda é quase 9 da noite. O zelador tira ele de dentro de lá, preocupado, pensando que ele tinha tido algum problema de saúde. Ele acorda e ele diz: meu Deus, eu dormi aqui dentro. E ele acorda atordoado e o zelador disse: você é o pai de uma criança? Sou eu mesmo. Cadê? Já levaram a minha filha? Ele disse: não levaram a sua filha. Quando ele falou não levaram a minha filha, ele esfriou o coração. Se levantou e disse: eu quero ver pelo menos o corpo. Ele disse: ela está sentada na enfermaria. Alguma coisa aconteceu com ela durante o final da tarde. Quando a UTI móvel chegou para recolher ela estava conversando, falando com o médico, tranquila, e o médico abismado com o que tinha acontecido. Você sabe o que eu quero dizer para você? Não cesse, não tire da sua boca a palavra que Deus confiou aos seus lábios. Lidere com ousadia, dê o seu discipulado com ousadia, acompanhe o seu discípulo com ousadia, faça a sua casa de paz com alegria. Não tire da sua boca o chamado de Deus. Não permita que a circunstância lhe empurre para baixo, lhe tirando aquilo que Deus lhe confiou.
Porque o diabo é sutil para fazer isso. Quem está entendendo diz amém. O maior desejo do inimigo de nossas almas, amados, é lhe convencer para parar de orar. Uma pessoa que para de orar, ele perdeu uma das maiores armas de guerra. Um cristão que para de se mover em fé, ele perde uma segunda arma poderosa. E quando ele tira a palavra da verdade da sua boca, ele se torna refém fácil do diabo. E uma das armas do diabo, você sabe qual é os 3 ministérios do diabo? Matar, roubar e destruir. Esses são os 3 ministérios do diabo: matar, roubar e destruir. E quando ele abate esses 3 níveis de fé que você de arma que você tem, que é a oração, que é a fé, que é a palavra de Deus na sua boca, a casa caiu. Mas nesta noite nós vamos mandar um recado para o inferno. Essa igreja se levanta em oração, se move em fé, e a palavra da verdade não cessará dos nossos lábios. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Eu posso ouvir um amém? Se mova. Amados, em toda a história da humanidade, onde a igreja se levantou, foi essas 3 armas que o diabo tentou abater. Tentaram nos destruir de todas as formas. E uma dessas formas é esse caminho. Nos desanimar, vai orar para quê de novo? Não vence, tu não consegue. Ei, irmão, para com isso, vai orar, vai buscar a Deus. Pastor, não abre porta de trabalho para mim. Ora, meu irmão, Deus vai escancarar para ti. Ah, pastor, essa mulher não tem jeito. Ora, esse marido não se resolve. Ora, meu irmão, esse filho é um problema, essa filha, meu irmão, vai buscar a Deus. Aplique fé. Vai chegar a hora, vai chegar o momento, e não vai demorar, que a mão de Deus vai se mover ao teu favor. Não desista. Aplique. Eu abri um negócio, mas eu acho que vai fracassar. Vai não. Vai prosperar em nome de Jesus. Vai crescer. Não desista. Quem está entendendo diz amém. A gente vê muitos crentes desanimados. Como é que está, meu irmão? Que é isso, rapaz? Mais para menos do que para mais, pastor. Nada dá certo. Tudo está dando, meu Deus, sunga até a força da gente. A gente chega até marchando. Eita, rapaz, hoje vai ser bênção e tal. Como é que está a tua vida, meu irmão? Tá ruim, pastor. O que foi, meu irmão? O que está acontecendo contigo? Ah, pastor, só problema, só problema. Depois que eu entrei nesse negócio de igreja, parece que foi pior. Aí eu digo, como? Pior nada, irmão. Deus é maior. Creia, se mova, acredite, sonhe, ore mais, busque mais, se alimente mais. Você sabe qual é o maior problema? Pouca oração, pouca fé, pouca leitura da palavra de Deus. Aí o caboclo está enficado em quê? Em tudo que alegra a alma dele, que alegra a carne dele. Série, muita coisa envolvida. Aí o que estimula no coração dele, irmão? Tudo menos a fé. Por isso que ele desanima.
Mas eu creio, irmãos, eu creio num tempo de crescimento na sua vida. Eu creio num tempo de muita bênção na sua família. Eu creio que as coisas que estão acontecendo não definem o futuro da sua casa, não definem o futuro da sua família, não definem o futuro da sua vida. A circunstância de hoje não vai definir. Você sabe quem define isso? É a mão de Deus sobre a vida da igreja, que você faz parte. É Deus que define a nossa história, é Ele que define os nossos finais. Eu creio nisso. Mas você tem que se mover nisso. Você tem que ajustar o que precisa ser ajustado. Fica de pé.